Fala galera, meu nome é Luciano e esse é o último vídeo sobre fotografia dessa série que o canal BMX77 está fazendo sobre foto e vídeo para galera que curte fazer imagem de BMX. Se você não assistiu os outros dois vídeos de fotografia, entra lá no canal e dá uma olhadinha, que é bem importante para entender essa última parte do vídeo. Também assista a série inteira falando sobre vídeo ali, que tem umas partes bem legais para quem curte fazer vídeo aí no rolê. Então nesse vídeo a gente vai falar sobre composição fotográfica, alguns arquivos que a câmera gera ali para fazer fotografia, alguns formatos, e um tratamento de imagem. Então esse vídeo aqui ele vai ser mais no computador ali, vou fazer direto da tela do computador ali, o passo a passo do tratamento de imagem, mostrar alguns tipos de composição fotográfica ali. Então dá uma olhadinha que esse vídeo vai estar bem legal. Composição fotográfica. Composição fotográfica nada mais é que a maneira como a gente vai organizar nossos elementos na foto e como a gente vai enquadrá-los também. Então há algumas regras que a gente pode usar para fazer essa composição, fazer esse enquadramento. Há algumas regras que a gente pode usar no BMX aí de maneira bem fácil. Não é todas as regras que a gente consegue usar porque o BMX é um tipo de foto bem específica. Então não é qualquer regra que a gente consegue usar de fato nas fotografias de BMX. Vale lembrar também que essas regras elas não são absolutas, não precisa usar todo o tempo, né? Mas quando quiser fazer alguma fotografia diferente, ali usar algum ângulo diferente, usando essas regras facilita um pouco mais, até o entendimento de como fixar teu olhar para a fotografia de uma maneira diferente, às vezes facilita essas regras a fazer isso. Então eu vou mostrar aqui umas fotografias que eu separei aqui para a gente usar como exemplo. Eu vou abrir aqui essa primeira fotografia aqui. Eu usei no primeiro vídeo lá que a gente falou sobre flash e como o flash facilita para congelar o movimento. Se for ver, a gente for analisar aqui essa fotografia, ela está bem iluminada, está com a manobra fotografada bem no momento certo ali, está bem congelada. Só que quando eu olho para ela me parece que falta alguma coisa. A gente costuma dizer que fotografia ela tem que contar uma história. Você tem que saber o que está acontecendo no momento, para onde a pessoa está indo, o que ela está fazendo. Então essa fotografia não me prende muito o olhar por causa disso. Eu vou mostrar uma outra fotografia aqui na sequência aqui, que é um pouco parecida com essa, só que tem mais informação. Ela te passa mais a história, tu consegue entender o que está acontecendo na cena. A fotografia é da mesma manobra. Se tu for ver aqui e for analisar, tu consegue ver da onde o piloto está vindo, o que ele está fazendo e para onde ele está indo. E que tipo de rampa que ele está fazendo a manobra. Aquela fotografia ali, voltando para a anterior ali, tu não consegue entender que tipo de rampa que o atleta está saltando, se é de madeira, se é de concreto, se é de terra, da onde que ele está indo, para onde que ele vai. Então essas regras de composição elas ajudam um pouco nessa hora de tu contar essa história, tu conseguir passar para quem está vendo a fotografia o que está acontecendo no momento. Então, quando estamos fotografando, temos que tomar várias decisões antes de apertar o botão de disparo da câmera. Como transformar a cena que estamos vendo em uma fotografia da melhor maneira possível? Como compor uma foto? Usamos as palavras compor e composição porque, na verdade, fotografar não é simplesmente pegar a câmera, mirar e bater a foto. Quando se estuda a cena que vai ser fotografada pelo visor, pensando na composição, aumentam-se as chances da imagem final causar maior impacto. Existem algumas regras que podem ajudar na composição de uma fotografia. Na verdade, a palavra regra não deve ser lida à letra. Todo fotógrafo deve saber quando seguir uma regra e quando não seguir. É vantajoso conhecer estas regras básicas de uma composição fotográfica e testar. E depois pode decidir se utiliza ou não no momento da fotografia. A regra dos terços é uma maneira simples de conseguir uma boa composição. E todos que têm algum relacionamento com a fotografia já ouviram falar dessa regra. Ela é tão importante que está em todos os livros de fotografia
até se encontra no manual da sua câmera fotográfica. De forma imaginária, divida a imagem observando o visor da sua câmera em 3 partes, tanto na horizontal quanto na vertical. Os 4 pontos de interseção chamados de pontos de interesse são os pontos de maior impacto visual na sua fotografia. Eu vou abrir uma imagem agora de uma regra dos terços aqui para ter como exemplo. Isso aqui é uma regra dos terços. Você já deve ter visto provavelmente aí em algum lugar. Hoje em dia já tem até em alguns celulares, nas câmeras de fotográficos de celular já estão vindo, para a gente ter uma noção de enquadramento ali e poder utilizar essa regra aí na fotografia. O que consiste essa regra então? Como eu falei ali, você tem que dividir em 3 partes iguais, tanto na horizontal quanto na vertical. E aqui na parte do centro vão ficar as partes de interseções, que essas partes aqui são as que são a nossa parte de interesse. Então, se eu conseguir colocar o meu assunto principal em um desses pontos aqui, a nossa fotografia vai ter mais impacto visual. Eu vou mostrar aqui um exemplo de uma fotografia que eu fiz, que eu consegui usar essa regra. Essa fotografia aqui foi uma das últimas que eu fiz, acho que no finalzinho do ano agora, uma viagem que eu fiz para Santa Catarina. Se eu não me engano é em Brusque essa foto aí. É um monumento na frente de uma empresa. Então a gente chegou no local lá, combinou certinho ali com o atleta para fazer a manobra, já sabia qual manobra certinha que ele ia fazer. Então eu já me posicionei ali no lugar que eu queria para poder já utilizar essa regra. Usei uma lente fisheye, uma grande angular, que ela abre bastante o ângulo de visão, né? Então ela pega desde aqui do começo de onde ele está fazendo a manobra até lá no finalzinho. Então uma lente que dá para pegar todo esse monumento. Então aqui já tem um exemplinho de como ficou os terços. Ó. Pode notar que um ponto de interesse aqui onde ficou o meu assunto principal, que é o atleta, ficou bem certinho. Então se a gente conseguir colocar o nosso assunto principal em um desses pontos aqui, a nossa fotografia vai ficar com mais impacto. Geralmente quando a gente vai fazer uma fotografia, a gente não conhece muitas regras, a gente vai botar sempre a pessoa aqui no meio. A gente tenta fazer isso automático, né? Não é errado, mas fica sempre aquela coisa monótona, né? Vai fazer sempre o mesmo tipo de fotografia. Então essa é uma regra que dá para aplicar tranquilamente nas fotografias de BMX e fica um resultado bem legal. Digamos que aqui tivesse um horizonte aqui no finalzinho. Eu poderia usar o horizonte tanto na linha horizontal aqui de baixo ou aqui de cima, que também é causar mais impacto. Então essas duas linhas servem para isso. Você pode usar a linha do horizonte aqui na parte de baixo ou na parte de cima. E tentando encaixar esse ponto de interesse aqui no assunto que tu está fotografando, que é o principal ali da tua fotografia. Né? E de modo geral, depois das regras, é você parar no lugar antes de fazer a foto, estudar como você vai fazer a foto, tentar aproveitar do que o local tem para te fornecer ali, para te ajudar a fazer uma fotografia legal. Eu vou mostrar um outro exemplo aqui que dá para esclarecer legal, que é uma fotografia que eu fiz em Buenos Aires, na Argentina, no ano passado. O que aconteceu com essa fotografia? A gente passou por um parque de diversão de criança, que é no centro, bem numa praça, e tinha esse brinquedo aqui de criança. E o que acontecia? A gente parou para fazer a foto, só que tinha muita gente ao redor da gente, tinha muita criança brincando, tinha muita mãe, tinha um banco aqui com umas pessoas sentadas ao redor. Então, com a foto que eu queria fazer bem aberta aqui, sempre pegava as pessoas aqui, se eu tirasse a foto, digamos, daqui da frente, não. Então, o que tu tem que fazer? Tu tem que parar, pensar e ver o que a cena te oferece ali para te poder fazer a fotografia do jeito que você quer. Eu queria, então, a minha intenção era pegar só esse monumento aqui, então isolar tudo que estava ao redor. Então o que eu pensei na hora? Bom, tem uns arbustos ali, eu vou ir para trás deles, tentar achar alguma brecha nas folhas, encaixar essas folhas no desenho aqui e fazer uma fotografia de modo que tampe essas pessoas ao redor. E foi o que aconteceu, eu posicionei meu flash aqui no canto direito para iluminar a cena. Então consegui isolar essa parte aqui onde estavam as pessoas e ficou a fotografia do jeito que eu quero. Então, fotografia um pouco é isso também, você estudar o lugar antes de fazer fotografia, não pegar simplesmente apontar a câmera e fazer a foto. Né?
tem que estudar um pouquinho antes, parar antes de fazer a foto, tentar visualizar como essa fotografia vai ficar. Uma dica bem legal para você treinar o seu olhar fotográfico é acompanhar outros fotógrafos, acompanhar o que eles estão produzindo, olhar muito a fotografia de BMX, tentar imaginar como a foto foi feita, como foi iluminada. Uma dica legal que eu posso dar é um site da Red Bull Illumine. O que é esse site? Esse site, na verdade, o Red Bull Illumine é o maior concurso de fotografia de esportes radicais. Ele acontece de 2 em 2 anos, então já teve ano passado, o próximo vai ser em 2018. Então aqui estão todas as fotografias que foram para a final, se eu não me engano, 200 e poucas fotografias. Tem várias várias fotografias diferentes, né? Então você pode, não digo copiar, mas pegar alguma ideia de fotografia, de iluminação. Esse concurso ele tem várias categorias, né? Se eu não me engano são umas 6, 7 categorias diferentes. Tem até fotografia feita com celular. Então os maiores fotógrafos do mundo participam desse evento aqui, desse concurso. Eu vou mostrar aqui a foto que foi ganhadora geral do ano passado, que foi essa daqui. Se for ver, uma foto simples, não tem muita coisa assim, não é tem um carinha ali com uma bike fazendo uma manobra, não é uma manobra espetacular, mas o que ajuda muitas vezes na fotografia é o lugar. Esse lugar aqui, se não me engano, é um lago que é na Alemanha. Então o fotógrafo ali contou na biografia dele da fotografia como ele fez a fotografia, como ele fez essa parte de pensar como ele queria a fotografia. Na história ele estava contando que ele demorou 3 dias para fazer essa fotografia na real, porque ele demorou 2 dias para fazer a limpeza do lago, porque esse lago era pura folha por cima aqui. Então como o resultado que ele esperava era ter um reflexo, com as folhas não dava para fazer esse reflexo. Então imagina passar 3 dias para fazer uma única foto. Ainda foi a foto que foi escolhida a vencedora do concurso. Eu tenho uma outra foto que eu separei aqui que é do mesmo local, só que de um outro ângulo feito por um amador. Se for ver, ó, a foto até fica meio sem graça, o lugar é bem legal, bem espetacular, só que se você não souber usar a fotografia a seu favor, ali o ângulo certo, uma iluminação legal, e uma pós-produção depois também legal, viu como dá para fazer uma fotografia muito legal do mesmo lugar. Então a fotografia ficou muito diferente do que é uma fotografia normal sem muito conhecimento, né? Então é legal tu acompanhar outros fotógrafos, tu acompanhar o que eles estão produzindo, para você ter como bagagem também, né? Então depois que for fazer algum tipo de foto diferente, você já tem alguns exemplos de como você pode fazer essa fotografia. Então fique sempre antenado em algum site, acompanhando fotógrafos gringos, brasileiros, e tente ver o que eles estão produzindo, tentar captar o que eles estão fazendo de diferente, que vai te acrescentar bastante na sua fotografia. Então, vamos falar um pouco sobre alguns tipos de arquivo que a câmera digital ela gera para a gente fazer a fotografia. Os mais usados são o JPEG e o RAW. Dá para fazer essa configuração ali na câmera, tu pode escolher qual o formato que você vai usar. O JPEG é o mais usado por padrão nas câmeras. A maioria das câmeras compactas vem só JPEG. Então essas câmeras de entrada, as semi-profissionais e as profissionais, elas já vêm com esse arquivo em RAW. Esse arquivo em RAW não quer dizer em inglês que é o arquivo cru, então ele não tem perca de dados, ele vai vir do jeito que tu fotografou lá, vai vir certinho. Tu consegue trabalhar toda a imagem sem perder nada de qualidade. Já o JPEG, por outro lado, como a imagem já fica pronta, a própria câmera já gera o arquivo ali, e tem essa compressão de dados, tu perde muita qualidade ali, muita não digo, perde bastante detalhe na fotografia, né? Então tu perde um pouquinho de qualidade ali na fotografia final. Então essa é a diferença do RAW pelo JPEG. Eu costumo fotografar 100% das minhas fotografias em RAW. Deixo sempre já
atualizado ali na minha câmera para fazer essa fotografia em RAW, porque como eu vou explicar depois na parte ali de tratamento de imagem, o RAW te facilita para fazer esse tratamento, tu consegue trabalhar muito outras áreas que no JPEG talvez não daria para fazer, digamos, trabalhar essas áreas escuras aqui. Já pode notar que nesse tratamento de imagem que eu fiz, eu consegui clarear muito mais a foto do que aqui. Então aqui eu consegui trabalhar mais as partes onde eu iluminei com flash, aonde não tinha iluminação, não tenho o que fazer, ela não vai iluminar essas partes que, se for iluminar, vai ficar com muito ruído nessas partes escuras. Então o RAW aqui ele já te facilita, tu consegue trabalhar todas essas partes escuras, consegue trazer essa luminosidade de volta para a fotografia. Se tua câmera ela te permite fotografar em RAW, tenta fazer sempre fotografias em RAW, porque a qualidade fica muito melhor, tanto para impressão ou para botar direto nas redes sociais. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas a qualidade fica muito melhor. Então essa é a vantagem do RAW. Tentem botar em mente que o JPEG tem compressão de imagem, perde qualidade, e o RAW não, ele é um arquivo cru, então ele vem exatamente do jeito que você fotografou lá. Vai ser muito mais autêntico ali, as cores que você fotografou vai ficar muito mais autêntico na hora que você for fazer ali o tratamento de imagem. Já no JPEG não, as configurações que você usar da câmera ali, ela vai fazer compressão e vai ter essa perda de qualidade, você não vai conseguir fazer muita coisa para melhorar ela. Então, se a sua câmera te possibilita fotografar em RAW, tenta fotografar só em RAW.